A Shalom do Eterno Yahvé, o nosso Deus Criador. A todos que amam a palavra do Eterno Deus. Você sabia que, diante da Bíblia, diante dos 3 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, segundo o que afirma a palavra de Deus, muitas famílias da terra podem estar embaixo de maldição por desobedecer a palavra de Deus? Os 3 primeiros mandamentos falam exclusivamente disso, principalmente o segundo mandamento, que é exatamente o que a gente vai ler agora. Porque muitas famílias estão debaixo de maldição, muitas famílias, e isso vem passando de geração em geração, segundo o que a palavra de Deus diz. E a única forma da pessoa sair dessa maldição é buscar Deus pela palavra dele, se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. E isso todo mundo erra, todo mundo é pecador, mas Deus nos dá essa chance de se arrepender e buscar os braços de Deus, buscar a palavra de Deus e se arrepender de coração. Eu vou ler aqui os 3 primeiros mandamentos do livro de Êxodo, capítulo 20. Do verso 1 ao verso 7. É o que eu vou ler aqui. Diz a Escritura: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui nos versículos 4 e 5, Deus deixa bem claro que as pessoas que fazem imagem de esculturas, que se curva perante elas, que faz sacrifícios, Deus diz que vai visitar toda a maldade que essa pessoa faz, seja ela, o castigo dela, a maldição que existe sobre ela, vai passar de geração em geração, vai passar do pai para filho, para o neto, para o bisneto, tataraneto, e assim Deus diz que vai visitar a maldade do pai no filho até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem ou lhe odeiam, porque algumas escrituras falam aborrecem e outras escrituras falam odeiam. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus deixa bem claro aqui. No versículo 5 ele diz aqui: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Em outras traduções diz assim: aqueles que me odeiam. É o que a palavra de Deus diz. Então, por esse texto aqui, esse texto é um texto muito profundo. As pessoas devem meditar a palavra de Deus e refletir bastante sobre isso, em saber que existe maldição que vem passando de geração em geração há milhares de anos, em saber que muitos são descendentes de maldição, por causa da adoração à imagem de escultura, por causa da pessoa que se curva perante imagens que é feita pelos homens, onde a pessoa não se deve adorar nem a anjos, porque a Escritura diz: eu sou um. O próprio Deus diz: não terá outros deuses diante de mim. Então aqui a gente vai ler outros textos seguintes, para a gente aprender mais da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 7, do verso 3 a 6. Diz aqui: Deus aconselhando ao povo que
Aquele povo que saiu da terra do Egito, eles jamais deveriam se misturar com outras nações, com aquele povo daquelas terras de Canaã, que eles iam para lá. Deus disse: vocês são um povo diferente deles, vocês não vão ter outros deuses diante de vocês. Então, é o que a palavra de Deus diz aqui. Deus proibiu que eles fizessem os mesmos costumes que aquele povo tinha. E aquele povo não podia nem se aparentar com aquele povo estrangeiro da terra de Canaã. É o que o texto bíblico diz aqui. O pai não podia dar sua filha em casamento ao homem daquela terra de Canaã. Nem os filhos de Israel poderiam se misturar com as filhas dos homens de Canaã, porque esse povo era um povo que vivia em total idolatria e hipocrisia, que Deus não se agradava. Portanto, a palavra diz aqui, Deuteronômio capítulo 7, verso 3 ao 6, diz aqui: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas, nem seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de esculturas. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Então a palavra do Senhor já deixa bem claro aqui que as pessoas que vivem buscando a palavra de Deus jamais podem se misturar com pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. E se a fé for contrária à fé que a gente tem, jamais deve se misturar. Então a palavra do Eterno Pai nos ensina para nos dar vida. A gente tem a vida por meio da palavra de Deus, se a gente obedecer. Ele nos previne desde muitos tempos, desde os tempos antigos, dos nossos antepassados, que ele vem nos prevenindo para que a gente possa obedecer a palavra dele. Ele deu a palavra dele para que a gente vivesse segundo a sua palavra. E quem vive segundo a palavra de Deus é abençoado, tem paz, tem proteção e tem vida eterna. Em Deuteronômio capítulo 11, do verso 26 ao 28, Deus fala sobre as bênçãos e sobre as maldições que existem sobre o povo. Se o povo obedecer, é abençoado, mas se desobedecer, é amaldiçoado. Então, o estudo aqui ele está falando sobre a bênção e a maldição. O tema desse estudo aqui é a bênção e a maldição. Então, qual é o caminho que vamos escolher? A bênção ou a maldição? Então, em Deuteronômio, capítulo 11, do verso 26 ao 28, diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então Deus já está dizendo aqui na palavra dele que coloca diante das pessoas a bênção e a maldição. Agora isso é escolha nossa, se a gente quer obedecer a Deus ou se não. Se obedece a Deus é abençoado, e se não obedece é o quê? Amaldiçoado, permanece com aquela herança que vem de geração em geração. Que ele diz: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou que me odeiam. É o que a palavra do Eterno Pai ensina. Então, diante de nós está o quê? A bênção e a maldição, a vida e a morte.
Só depende da nossa escolha. O que é que queremos de Deus? Obedecer ou desobedecer? Deus até adverte aquele povo. Em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 14, Deus diz que quando aquele povo entrasse naquela terra de Canaã, não era para o povo fazer segundo os costumes daquele povo. Não era para buscar as imagens de escultura, nem imitar os costumes daquele povo. E isso permanece para nós até hoje. Para nós que buscamos a Deus pela palavra dele. A palavra de Deus ela é eterna. Ela não muda, ela é eterna. A palavra que Deus deu, ela permanece. Não adianta o estudioso, o teólogo, qualquer um vir dizer que o Antigo Testamento não vale mais, que a esperança da salvação é pelo Novo Testamento, que não é. A palavra de Deus é eterna, ela permanece de geração em geração e de eternidade a eternidade. Não adianta as pessoas dizer que serve a Deus se tem uma imagem de escultura dentro de casa, se tem diversas coisas por ídolos, vive idolatrando as coisas, as pessoas. Então não adianta, porque Deus não quer nada disso. E aqui Deus adverte de diversos costumes que existiam naquele tempo e ainda hoje existem. Existem sacrifícios de crianças aí que as pessoas fazem, feitiçarias, oferecendo aos demônios. Nos jornais, de vez em quando aparece isso, falando sobre isso. A gente tem a palavra de Deus para se guiar por ela. Então eu vou ler aqui. Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao 14, diz aqui. Quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lançará fora diante de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, as pessoas que dizem que servem a Deus não devem fazer esse tipo de coisa. Não devem procurar o espiritismo, não devem procurar quem faça consulta aos mortos, não devem procurar benzedor, porque a gente tem Deus que é sobre todas as coisas. O único Deus que vive e reina eternamente. E tudo que vem é criação dele. Depois dele, tudo é criação dele. Tudo se submete a ele, a esse Deus, a esse eterno Deus criador do universo. A gente vai ler aqui Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Deus, além de Deus ter os anjos como provas e testemunha em todas as nações da terra, Deus também tem os céus e a terra, que é testemunha contra nós. Deus tem os céus e a terra, que é testemunha contra todos os seres humanos, contra todos os atos de bem ou de mal que o ser humano faz. Deus diz aqui na palavra dele, Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias,
para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então o próprio Deus já tem o céu e a terra, que é testemunha contra todas as nações, contra os maus que as pessoas fazem. Deus tudo vê, tudo pode. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus pode todas as coisas. E todos os atos, todas as atitudes que a gente tem, todas as palavras que a gente fala, ela vai ser testemunha contra nós, ou de bem ou de mal. Deus tem os anjos que tudo vê também, a serviço de Deus. E Deus tem os céus e a terra que é testemunha contra nós. Então, a idolatria, Deus sempre abominou. Por que é que ele diz no primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim? Porque ele é o Deus que criou todas as coisas. Nada se fez por si próprio, mas Deus se fez a si mesmo. Como alguns versículos seguintes diz, que a gente vai ler. Mas agora, a gente vai ler mais um texto de Deuteronômio, capítulo 32, do verso 16 ao 18. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou. Então, as pessoas que fazem imagem de escultura e adoram, o próprio Deus já está dizendo, Deus já tinha dito aqui em Deuteronômio, capítulo 32. Deus usou Moisés e Moisés já tinha dito isso. Que as pessoas adoravam as imagens de escultura e estavam fazendo o que? Sacrifício aos demônios. Não estava adorando a Deus, estava adorando os demônios. Será que é difícil as pessoas entenderem isso? Que Deus não quer ser adorado por meio de uma imagem de escultura e que existe uma grande maldição que vem passando de geração em geração por causa disso, por causa da imagem de escultura que as pessoas fazem, adoram e faz sacrifício a elas. Há um só Deus e só esse Deus é digno de louvor e adoração. Nem anjo, nem ninguém é digno de louvor e adoração. Nem imagem de escultura, nem de santo, nem de ninguém, nem de anjo pode ser adorado. Nem anjos podem ser adorados, porque Deus é o único e verdadeiro Deus. E isso o próprio apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso. Por quê? Porque ele já tinha conhecimento da Torá, da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 3 ao 6, a gente vai ler aqui Paulo falando sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 3 ao 6. Diz o texto: Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então o apóstolo Paulo já estava citando aqui, que os sacrifícios que as pessoas fazem, está fazendo ao quê? Aos demônios. Ele está citando realmente o que ele já tinha conhecimento lá do livro de Deuteronômio. Que Deus já estava dizendo lá que as pessoas ofereciam sacrifícios aos demônios, por meio de imagem de escultura. Ofereciam sacrifício aos demônios e não a Deus. E Paulo, ele falou aqui. E falou por quê? Porque ele estava citando a Torá.
Não é mandamento de Paulo, aqui é da Torá. Ele estava explicando o que é a idolatria, o que é ídolos, que não se deve ser adorado. A gente vai ler também 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 14 ao 21. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 14 ao 21, diz aqui: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendido. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso não é difícil para a pessoa entender, porque as imagens de esculturas são adoradas, mas as pessoas estão adorando os demônios por meio das imagens de esculturas. Por isso Deus diz, não terá outros deuses diante de mim. Nenhum Deus antes de mim se formou. Fora de mim não existe outro Deus. É o que a palavra do Eterno Pai ensina. A gente vai ler aqui também Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 6, contém o mesmo versículo. Aqui está os mesmos versículos que Yeshua repetiu lá em Marcos 12, do verso 29 ao 30. Eu vou citar somente aqui o que Moisés escreveu, o que Moisés citou para o povo de Israel. Mas também aqui está esse mesmo texto, é o mesmo texto que Yeshua disse ao povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 a 6. São os mesmos versículos que Yeshua repetiu lá em Marcos 12, do verso 29 a 30. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então estas mesmas palavras foram as palavras que Cristo repetiu. Ele dizendo lá, ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o nosso Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ele repetiu as mesmas palavras que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 6. A gente vai ler Isaías 43, do verso 10 a 13. Deus diz que não existe outro Deus além dele. Nenhum outro Deus se formou além dele. Ele é o único e verdadeiro Deus, o único que é digno de louvor e adoração. Isaías 43, do verso 10 ao 13, diz aqui: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, Deus deixa bem claro aqui, que operando ele, quem pode impedir? Podem botar milhões de demônios, legiões e mais legiões de demônios, operando Deus, quem pode impedir? A gente tem que entender que os próprios demônios são servos de Deus. Eles só prejudicam alguém se Deus permitir. Lembra lá da palavra de Jó, do livro de Jó, da história de Jó? Que para poder Satanás tocar em Jó, na família dele, ele pediu permissão a Deus. Então Satanás, ele é um servo de Deus. Ele está aí não é para estar numa queda de braço com Deus, mas sim, é para atentar o povo mesmo. É para atentar o povo. E aquele que for obediente a Deus vai ser fiel até o fim, até a morte. E aquele que não é fiel a Deus vai entrar em tentação e fazer as obras que são contrárias ao que Deus quer. Então, agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém jamais pode impedir. Deus diz, eu sou o único, fora de mim não há outro. Ninguém se formou além de mim. É o que a palavra de Deus diz. E o próprio Cristo, o Machia, ele deixou bem claro aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Isso não é difícil das pessoas entenderem também. É só ler a palavra de Deus e colocar no coração, porque Cristo ele não se colocou como Deus. Ele tem um Deus. E a esse Deus ele deveria prestar conta. O próprio Cristo ele diz aqui, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus não é 2, Deus não é 3, Deus não é 10, Deus é um. Todo ensinamento que vem colocando 2 ou 3 ou Deus, isso não é doutrina de Deus, é doutrina de demônios. Porque Deus ele é um. O próprio Cristo disse, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então Deus é Deus, Deus é Espírito. Deus não é 2, Deus não é 3, Deus não é 10, Deus é um. Como diz a palavra de Moisés, que o próprio Messias repetiu. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. Fora desse Deus não existe outro, como o profeta Isaías escreveu no seu livro. E o Messias disse aqui, Deus é Espírito. Ele não disse que Deus é 10. Ele não disse que Deus é 3 e que Deus é 10. Então essas doutrinas aí são doutrinas de demônios. Quem quiser fugir dessas coisas, fuja. Porque ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, deixa bem claro aqui. O próprio Cristo diz que tem um Deus. Como é que Cristo é Deus e tem um Deus? Então Cristo não é Deus. Cristo é o servo e filho de Deus. Porque Cristo ele já foi escolhido desde muito tempo. Ele já fazia parte daquela escolha que Deus fez lá no Egito. Quando Deus escolheu todo o primeiro filho que nascia de sua mãe. Esse já era um filho consagrado a Deus. Porque o próprio Cristo ele não se coloca como Deus. Ele disse que tem um Deus. Veja o que aqui o texto diz aqui. Apocalipse, capítulo 3, versos 12 e 13. Diz: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Está vendo aí? O Cristo não está dizendo que é Deus, ele está dizendo o meu Deus. Ele é um servo grande que faz muitas obras por permissão de Deus, como fez e faz. Então o próprio Cristo deixou bem claro aqui, o Machia deixou bem claro quando ele disse assim: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então a palavra de Deus deixa bem clara. E o próprio Cristo, o próprio Mashiach, ele deixou bem claro que ele não é Deus. Ele veio como servo, e como filho, e foi obediente até a morte. Porque até mesmo antes dele se entregar, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, seja como tu queres. E assim se cumpriu. Então essa é a palavra que eu deixo a todos que amam a palavra do Eterno Pai, e que Deus abençoe a todos, para a honra e glória do seu santo nome.